Este é o Mergulhando na Reforma Íntima. Hoje, falaremos sobre a velha ilusão das aparências, o capítulo 22 de Reforma Íntima sem Martírio. Carol, vamos começar imaginando uma situação. Uma pessoa passa a tarde numa atividade de acolhimento em uma casa espírita. Escuta com paciência, ajuda sem pressa e recebe um elogio pela serenidade. Ao chegar em casa, alguém da família faz um pedido simples. Ela responde com irritação. Agora não. Você não percebe o quanto eu já fiz hoje? Pois é, Felipe. A cena é hipotética, mas acontece bastante. E é fácil reconhecer o desconforto. A primeira impressão é que havia uma pessoa gentil na casa espírita e outra bem menos gentil dentro de casa. Só que eu não sei se isso basta para concluir que toda a delicadeza da tarde foi fingida. Eu também não, Carol. A ajuda pode ter sido sincera, e a irritação em casa também. Então aparece a pergunta que vai nos acompanhar. Se o bem que fazemos é verdadeiro, por que ele ainda não alcançou todas as nossas relações? Hermance inicia este capítulo exatamente com esse contraste. Ela traz uma advertência de Lázaro, publicada em O Evangelho segundo o Espiritismo. A doçura verdadeira não deveria desaparecer quando saímos da sociedade e entramos na intimidade. É uma afirmação exigente, porque não nos deixa medir a virtude apenas pelos momentos em que estamos sendo observados. Minha primeira reação seria chamar a incoerência de hipocrisia, mas essa palavra parece simples demais para o que está acontecendo. Parece mesmo. Hipocrisia costuma sugerir que a pessoa sabe que está enganando. É uma atitude intencional de enganar os outros. Na situação que imaginamos, talvez ela acredite sinceramente que é paciente e acolhedora. Quando reage mal em casa, enxerga apenas um episódio provocado pelo cansaço, não uma informação importante sobre si mesma. Ela engana a si mesma. Irmã se chama atenção para isso. A aparência pode enganar primeiro quem a sustenta. A aprovação recebida pela tarefa vai formando uma imagem ideal, e a pessoa passa a se reconhecer nela. O capítulo também faz uma distinção necessária. Algumas defesas escondem temporariamente uma verdade difícil. Outra coisa é conhecer a incoerência e usar a imagem de virtude para obter vantagem ou escapar de responsabilidade. Na nossa cena, o elogio recebido à tarde ainda está ecoando no ego da pessoa. Por isso, a reclamação da família pode soar quase absurda. Como alguém pode me achar impaciente depois de tudo que acabei de fazer? A pessoa não está apenas protegendo uma atitude, está protegendo a identidade que aprendeu a admirar. E é aí que a reforma íntima começa a ganhar um sentido mais concreto. Ela não é a obrigação de parecer moralmente pronto. É a coragem de deixar que uma contradição revele o ponto em que o aprendizado ainda não chegou. Sem esse contato, a imagem ocupa o lugar do trabalho interior. Mas desempenhar um papel não é necessariamente mentir de forma deliberada. Quem acolhe outras pessoas precisa mesmo organizar a fala, conter impulsos e oferecer presença, ainda que esteja cansado. Concordo. O problema não nasce porque assumimos funções. A própria cultura ensina papéis necessários e também alguns bem estreitos. O homem que acredita não deve chorar porque é demonstrar fraqueza. O educador que sente que precisa ter todas as respostas. O trabalhador religioso que imagina não ter direito ao cansaço, ao erro. O papel vira prisão quando a pessoa já não consegue admitir nada que contradiga a imagem de perfeição. Exato. Só que o que foi deixado de fora não desaparece. O cansaço negado pode voltar como impaciência. A necessidade de reconhecimento pode aparecer numa cobrança por gratidão. A firmeza que nunca encontrou espaço pode sair como explosão. Na cena do início, a irritação em casa talvez seja também o retorno de coisas que não puderam existir durante a tarde. Isso me leva a Joana de Ângeles. Ela oferece uma forma útil para compreender isso em Busca da Verdade. Ela chama de persona, essa face com que participamos da vida social, e chama de sombra o conjunto de aspectos que não aceitamos na imagem consciente. Os nomes vêm depois da experiência. Primeiro existe o papel de quem sempre acolhe. Depois percebemos tudo o que essa pessoa precisou esconder para continuar cabendo nele. E sombra aqui não significa um depósito de maldade. Pode haver raiva e vaidade, claro, mas também cansaço, espontaneidade e capacidade de dizer não. Se a pessoa da nossa cena tivesse reconhecido o próprio limite antes, talvez não precisasse transformar o familiar no responsável por um esgotamento que já vinha crescendo nela mesma. Reconhecer a irritação, então, não seria dar licença para descarregá-la? Não, Felipe, ser honesto sobre o que sentimos aumenta a responsabilidade pela forma como agimos.
A pessoa pode perceber que está no limite, pedir alguns minutos e retomar a conversa depois. O que ela não consegue educar é um sentimento cuja existência precisa negar para continuar acreditando no personagem. Agora imagine que o familiar responda: "Você tem paciência com todo mundo, menos aqui em casa." Essa frase atinge exatamente a distância que a pessoa vinha evitando. Ela pode escutar ou pode começar a apresentar provas de que é boa: as horas de serviço, as pessoas que ajudou, o reconhecimento que recebeu. Essa é uma defesa muito humana. Em vez de olhar para aquela relação, ela abre um currículo moral. Só que nenhuma das boas ações responde ao que acabou de acontecer. O familiar não está perguntando quantas pessoas foram acolhidas. Está falando da dureza que recebeu naquele momento. Aí, nesse ponto, fica mais fácil entender o que Hermann se chama de vício de santificação. O desejo de melhorar é legítimo. O vício aparece quando precisamos acreditar que o processo já terminou. Cada tarefa, estudo ou gesto de caridade passa a funcionar como uma confirmação de que já somos a pessoa que desejamos ser. Isso por si só não torna a tarefa falsa. O acolhimento da tarde pode ter ajudado alguém de verdade. O problema começa quando o bem realizado é usado para impedir uma pergunta sobre o que ainda fazemos de doloroso. Então, como preservar o valor do serviço sem transformá-lo num certificado de conclusão de reforma íntima? Talvez lembrando que uma atividade oferece experiência, não transfere virtude pronta. Hermann se brinca com essa expectativa ao falar em angelitude por osmose. Conviver com bons exemplos, estudar e servir cria oportunidades. O que fazemos com elas aparece depois, especialmente quando não há elogio e alguém contraria a imagem que temos de nós. Exato. Ramatiz toca nesse ponto por outro caminho em Magia de Redenção. Ao discutir sobre a vivência evangélica, ele observa que não basta ler ou demonstrar fervor em momentos programados. O evangelho precisa tornar-se presença contínua. A ideia se encaixa aqui sem diminuir a reunião. O encontro pode alimentar, orientar e fortalecer, mas seu aprendizado precisa continuar quando a programação termina. Ou seja, a serenidade daquela tarde não precisa ser descartada como teatro. Ela talvez seja uma capacidade real, já disponível em certas condições. A questão é fazê-la atravessar a porta da casa espírita e chegar à conversa em família, ao cansaço, à contrariedade e às situações em que ninguém está admirando. E como saber se essa travessia está acontecendo, Carol? Não é pela cessação de santidade, isso nós podemos afirmar. Um sinal mais confiável aparece quando a realidade nos desmente. Conseguimos ouvir sem recorrer imediatamente às boas obras que já fizemos? Conseguimos admitir um dano, mesmo quando ele não combina com a reputação que construímos? A nossa reação à contradição revela mais do que o discurso sobre nós mesmos. Hermann se leva essa ilusão para além de uma tarde ruim em família. Perto do fim do capítulo, ela muda o cenário e mostra o que pode acontecer quando o personagem atravessa toda uma existência sem ser examinado. Isso. Ela relata a chegada à vida espiritual de companheiros que participaram de atividades de amor e esperavam encontrar uma condição elevada como recompensa. Quando perceberam que ainda necessitavam de tratamento e aprendizado, revoltaram-se consigo mesmos. O trecho é forte, mas Hermann não descreve uma punição. Eles são recebidos com carinho. O sofrimento nasce da distância entre o prêmio imaginado e a realidade íntima que finalmente precisam reconhecer. Esse relato muda o peso da conversa. Já não estamos falando apenas de proteger uma reputação diante do grupo. A pessoa pode organizar toda a esperança espiritual em torno do personagem e depois descobrir que confundiu participação com transformação. E mesmo aí as obras realizadas não deixam de existir. Elas produziram benefícios e poderiam ter servido ao amadurecimento. O auto-engano estava em esperar que o serviço substituísse o encontro consigo mesmo, ou garantisse honrarias que a consciência ainda não tinha condições de sustentar. Então a resposta à nossa pergunta começa a aparecer. O bem pode ser sincero e ainda está restrito a algumas áreas da vida. Ele é uma conquista em desenvolvimento, não uma descrição completa da pessoa. Isso permite voltar à cena inicial sem cinismo e sem indulgência. Não precisamos dizer que toda a tarde foi mentira. Também não precisamos usar a tarde boa para desculpar a agressividade em casa. As duas experiências oferecem informações que precisam ser reunidas. O próprio capítulo propõe esse inventário mais inteiro. No autoencontro entram os desejos, os motivos misturados
e as más escolhas. Entram também as decisões infelizes que já deixamos de tomar, os novos hábitos e os sentimentos melhores que começam a surgir. Olhar apenas para a falha seria outra maneira de deformar a realidade. Porque o exame também pode virar um personagem, o da pessoa que se acusa sem parar e chama isso de humildade. Ela sofre muito, mas continua concentrada em parecer irremediavelmente ruim. A culpa, sozinha, não repara a conversa que feriu. Em O Livro dos Espíritos, Kardec apresenta uma prática simples: rever o dia e investigar os motivos das próprias ações. À luz de Hermance, essa revisão precisa produzir alguma verdade utilizável. O que aconteceu? O que eu estava defendendo? Que consequência causei? E qual resposta posso tentar construir agora? Para a pessoa da nossa cena, a revisão seria bem concreta. Houve paciência e serviço durante a tarde. Houve dureza em casa. Uma coisa não apaga a outra. O passo seguinte não é decidir se ela é boa ou má, mas reconhecer onde errou e o que precisa fazer com essa descoberta. Talvez comece voltando a conversa sem levar o currículo moral. Eu respondi de um jeito injusto. Estava cansado, mas o cansaço não torna correta a forma como tratei você. Isso não exige que o outro perdoe imediatamente. É apenas o começo da responsabilidade. E numa situação parecida, a irritação pode surgir de novo. A mudança está em percebê-la um pouco antes. Em vez de atacar, a pessoa diz que precisa respirar e que voltará à conversa. Ainda não existe serenidade perfeita. Existe uma distância menor entre o que ela reconhece, o que valoriza e o que consegue fazer. Parece uma conquista pequena quando comparada à imagem de santidade. Na vida real, porém, é assim que uma relação deixa de receber sempre a mesma ferida. Por isso, Hermance encerra o capítulo com 2 movimentos. Primeiro, esforçar-se para sair do mal que ainda fazemos a nós e aos outros. Depois, aprender a criar todo o bem que já estiver ao nosso alcance. Nenhum dos dois depende de fingir que chegamos ao fim do caminho. O bem da nossa cena era verdadeiro, mas ainda precisava crescer. A velha ilusão estava em tratá-lo como prova de uma transformação completa. Quando a pessoa aceita essa diferença, a contradição deixa de ser apenas ameaça e pode tornar-se orientação. Talvez seja essa a coerência possível agora. Não apresentar uma imagem sem falhas, mas permitir que o bem praticado numa parte da vida alcance, pouco a pouco, as relações que ainda revelam nossas dificuldades, sem esconder o dano, sem negar as conquistas e sem abandonar o caminho. Este foi o Mergulhando na Reforma Íntima, com o capítulo A Velha Ilusão das Aparências. Até o próximo episódio.